Se as leis morais divinas dizem respeito ao espírito imortal, encarnado ou não, como entender a lei de reprodução para o espírito na erraticidade? Ou ela diz respeito unicamente ao espírito encarnado, ao contrário das demais? Muito boa pergunta. Na verdade, lembra, relação do homem para com Deus, para consigo mesmo no mundo corporal. E ele vai dizer nesse item 617, se vocês duvidarem eu abro, que elas devem regular a vida da alma e a vida da alma no corpo. A lei de reprodução só se aplica no mundo corporal. Mas eu não vivo só no mundo espiritual. Eu tenho que leis que regulam a vida do espírito, nos dois mundos, no corporal e no espiritual. Então ele precisava estabelecer as leis naturais para a vida do espírito. Não importa se ele está encarnado ou se ele está fora do corpo. Então, por isso, essas leis especiais só se aplicam ao mundo corporal. Só tem reprodução, conservação e destruição na matéria. Então, são leis que regulam a vida do espírito no mundo corporal. Não na vida, na erraticidade, onde não tem nada disso. O espírito não come, não precisa de suprimento, não tem corpo para comer na vida espiritual, não morre, não adoece, não tem nada disso. Toda e qualquer doença do espírito é psicológica, é moral, não tem doença física, não tem sofrimento físico, só tem sofrimento psicológico, moral. Então não se trata de conservar, destruir no mundo espiritual, isso é só para o mundo corporal. Então ele vai deixar isso muito claro. No meu livro Espírito e Matéria, eu entro muito nessa questão. Tem muita gente tratando o mundo espiritual como se fosse o mundo corporal. Muitos autores, mas não é assim que Kardec coloca. Então, por isso as diferenças, muitas vezes, entre muitos autores e Kardec, porque a visão dele sobre o mundo espiritual, que está no capítulo da vida espírita, não bate com a visão de muitos autores sobre a vida espiritual. Por isso você tem que conhecer e comparar, para que você possa fazer a escolha. Eu fico com essa posição, porque escolho essa, porque são centenas de autores, gente, diferentes. Centenas de autores diferentes. Então, e cada um coloca o seu ponto de vista. Isto é uma ciência, uma filosofia, né, em que você permite pontos de vista diferentes e você analisa. Por isso que eu uso a metáfora do catar feijão, né? Para você catar feijão, você tem que usar um critério, né? O que é o feijão bom? No meu entender, o feijão bom é o que está de acordo com a obra de Kardec. Mas é a minha opinião. A pessoa pode achar que o feijão bom é o que está de acordo com outro autor. Tá certo? Catar feijão precisa de algum critério, né? Qual é o feijão bom, qual é o feijão bichado, qual é a pedra? Isso depende do critério que você usa. Eu uso o critério de comparar com a obra de Kardec. É uma opção minha. Ok? Então, esse é um ponto-chave, quer dizer, você tem que saber por que ele faz essa distinção entre mundo corporal e mundo espiritual, mostrando as diferenças entre os dois, que são gritantes, essas diferenças. Tá? Então, é importante estudar para você poder saber onde você está. Esse é o papel do estudo, da gente compreender melhor, entender melhor. E não se surpreenda que tenha muitas divergências, isso ocorre em qualquer ciência. Qualquer ciência tem posições diferentes, posições que se chocam. Isso é assim mesmo, é do ser humano. Filosofia, ciência, tudo tem posições diferentes. Você tem que estudar e fazer as suas escolhas, sua posição. Isso é natural, isso faz parte do jogo intelectual. Como eu disse, tem autor que propõe um mundo espiritual parecido com Harry Potter. Está propondo lá, você que analisa, que tem gravidez, que tem lei de reprodução no mundo espiritual, tem autor que interpreta o perispírito com órgãos, tem estômago, fígado, útero, ovário, pênis, vagina, quer dizer, tem todos os órgãos, então se reproduz. Tem autor que faz isso. Então, você tem muitos livros e autores. A literatura de temas envolvendo a alma, ela é gigantesca. E não é de hoje. 100 anos antes de Allan Kardec e do Espiritismo, Swedenborg, nos seus livros, que estão lá na lista dos livros que eu coloco na Kardecpédia, que está lá no catálogo, que Kardec recomenda você ler, você pode baixar, apenas que o que eu coloquei lá são todos
do tempo de Kardec, estão tudo em francês lá, né? Mas Kardec bota, o Swedenborg tinha uma visão de um mundo espiritual igualzinho Terra, tinha comércio, compra. Isso é uma coisa antiga. As pessoas fazem propostas sobre a vida espiritual, como desde Platão, quando você vai ler Platão falando do que é o mundo espiritual, descrevendo o Tártaro. Ou as igrejas defendendo o céu e o inferno. Veja, sonho que Kardec discute no céu e o inferno, os sonhos de Santa Teresa, né? Santa Teresa, que era uma mulher boa, ela descreve o inferno com minúcia de detalhe. As fornalhas, toda a estrutura. Quando Kardec vai analisar o sonho de uma mulher boa, ele fala, isso é pesadelo, isso é a mente dela, ela acreditava naquilo, ela via o mundo espiritual desse jeito. É a opinião de Kardec, Kardec faz análise. E discorda de que haja um inferno. Percebe? Então é isso, quer dizer, na verdade a literatura é muito vasta, por isso que eu gosto de usar a metáfora de catar feijão. Se você apressadamente engole tudo, vai dar um saco de gato contraditório, cada um entrando em conflito com o outro. Por isso o estudo, por isso a importância da casa espírita, sentar, estudar, criar os grupos de estudo, para que as pessoas possam... E é bom que hajam esses pensamentos. Por que Kardec, no Catálogo Racional, a maior parte dos livros que ele recomenda que você lê são contrários à posição dele? Contrários. Porque ele quer que você escolha com razão, com argumento, que você aprenda a raciocinar, a pensar por conta própria. Então, por isso que no Catálogo Racional você se surpreende a quantidade de livros, inclusive do Swedenborg, estão todos lá. E no caso do Swedenborg foi o mais interessante, ele evoca Swedenborg na Revista Espírita 2 vezes, para questionar Swedenborg, espírito agora. Então, é para você poder desenvolver a habilidade, o raciocínio, saber separar o verdadeiro do falso. Esse é o nosso desafio, sem briga, sem falar mal de ninguém, sem agredir autor, sem partir para ofensas pessoais, para julgamento de valor, não é esse o papel. Mas discutir ideias. Kardec tem uma frase maravilhosa, aliás, tem muitas, né? A obra inteira, mas tem uma que eu gosto muito, ele diz assim, os erros do espírito pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. Bota na Kardecpédia que você vai achar, está na Revista Espírita. O que é erro do espírito? É o erro do conhecimento. Se, por exemplo, a Lúcia me diz assim, 2 mais 2 igual a 5, ela não vai dizer porque ela é engenheira, ela sabe matemática, mas se ela diz 2 mais 2 igual a 5, ela cometeu um erro do espírito. Aí eu sou professor dela, ela diz 2 mais 2 igual a 5, eu ofendo, sua burra! Eu cometi o erro do coração, faltei com a caridade. Kardec diz, o erro do espírito pesa menos na balança de Deus que o erro do coração. Ao faltar com a caridade, eu fui muito pior do que ela. Ao agredir alguém, ofender um autor, partir para agressão pessoal, eu cometi erro do coração. Esse pesa mais. E erro do espírito, todos nós cometemos, né? Você está evoluindo, aprendendo, então um espírito vai lá, dita uma coisa, tem uma frase errada, tem um pensamento equivocado, ele está errado. Pronto. Agora daí a ofender, um autor escreveu uma frase errada, daí você ofendê-lo, é outra coisa. Mas você não pode aceitar o erro do espírito. O erro do espírito é erro do espírito. A gente diz em filosofia, com os textos, todo o rigor da lógica. Com as pessoas ou espíritos, caridade. Caridade é com pessoa, com espírito, não é com texto. Eu confundo. Eu gosto muito do Cosme. O Cosme simpático. Aí achou o livro do Cosme um erro. Achou um erro, é erro. Não interessa se eu gosto ou não do Cosme. Não tem nada a ver gostar ou não do Cosme com um erro que ele tem escrito. Errou, ponto. Então, é isso que a gente ainda precisa se libertar. A gente mistura as duas coisas que Kardec sempre separou. Eu posso amar alguém, respeitar alguém, admirar alguém e discordar de uma frase, de um pensamento que ele tenha dito. Qual é o problema nisso? Então, esse treino de separar, né, para que a gente possa preocupar com a verdade, sem perder a caridade. Para encerrar isso, Kardec tem outra frase admirável, ele diz assim, se 2 grupos entrarem em dissidência, em discussão,
ficarei com aquele que mais caridade demonstrar. Olha a lucidez dele. Às vezes as pessoas discutem porque tem erro de espírito. Mas aquele que faltar com a caridade já perdeu o argumento. Então não falte com a caridade. Se alguém comete um erro do espírito, tenta esclarecê-lo, mas respeita. Se ele discorda, não aceita, respeite-o. Ele tem direito de pensar diferente, mas não falte você com a caridade. Porque aí você está cometendo um erro maior. Mas não seja o outro lado oposto. Aceitar porque você gosta da pessoa. Pelo amor de Deus, por eu gostar de alguém, eu posso discordar de suas ideias. Tem nada a ver uma coisa com outra. Então é esse processo de estudo que a gente vai se disciplinando, né? Na academia isso é muito comum, a gente discordar de um amigo do lado que você ama, sai para jantar, gosta dele. Fiz isso na universidade tanto tempo, discordar de colegas que eu amava, continuo amando, que saímos para jantar e íamos para o cinema, mas um era materialista, ferrenho, eu espírita, e ele não aceitava. Gosto muito do Cosme, mas não sei como o Cosme fica com essas loucuras. E a gente discordava, chegávamos até a debater ideias, mas abraçando, amando um ao outro, respeitando. Isso é maravilhoso. A gente se acostuma com isso. No movimento espírita está um pouco difícil. Você discorda de um autor, o pessoal já quer te matar. Então a gente tem que aprender a seguir mais Kardec. Bom,